Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, nós vamos comentar nada mais, nada menos do que a Globo News, que não perdeu tempo em continuar fabricando suas fake news favoritas, né? E nessa matéria eles deram aquele espetáculo, ó, de porcarias, mostrando toda a sua ignorância, o velho e antigo veneno com que eles envenenam os lares brasileiros há muitas décadas, né? Então nós vamos responder aqui a esses cretinos, né? Mas antes de mais nada, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para ficar por dentro das nossas novidades, né? Deixa aí o seu comentário nesse vídeo e o seu like que ajuda bastante para a gente produzir conteúdo, né? Bom, então vamos soltando o vídeo e vamos respondendo. Esse vídeo foi mandado para mim por uma pessoa que se indignou, né? É evidente. Ontem eu fiz um vídeo que vocês podem conferir aqui no canal, mostrando a hipocrisia e a mentirada das várias informações que saíram na imprensa a respeito da homenagem feita a Plínio Salgado pela cidade de São Bento do Sapucaí, justa homenagem, né? Onde eles colocaram o nome de Plínio Salgado no portal da cidade. Apesar de que, nessa homenagem, parece que o objetivo foi mais homenageá-lo pelo que ele fez pela própria cidade e pela sua vida literária, né? Que é diferente da sua vida política, mas de qualquer forma está valendo, né? Vamos lá. Por essa entrevista. Obrigada. Às vezes a gente pega um pedacinho. A Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, que fica aqui em São Paulo, aprovou a instalação de um busto do principal nome do integralismo brasileiro, Plínio Salgado, que é natural da cidade. O integralismo foi um movimento inspirado no fascismo que teve a maior atuação no Brasil nos anos 30 do século passado. No entanto, o vereador Timbé, do PSD, autor do projeto, disse à nossa produção que a ideia é homenagear Plínio pelas melhorias feitas na cidade durante o período em que foi deputado federal e não pelos ideais do político. Pedro, obrigada pelas informações. Otávio Guedes, que cardápio, hein? Show de horror dos nossos... Show de horror é a Globo que faz, meu amigo. Não tem um brasileiro consciente nesse país que acredita em uma vírgula que a Globo fala. Só nesse pequeno trecho aqui, só da afirmação de que o integralismo é fascismo, a gente já sabe que vem merda na sequência, né? E agora nós vamos ouvir essa topeira de gravata. A Globo, ela tem muito essa mania de chamar pseudo-especialista para comentar as suas coisas, mas o pseudo-especialista ele já sabe que a especialidade dele tem que ser dar um ar intelectual à mentira que a Globo está promovendo. Então é isso que esse sujeito aqui, essa topeira de gravata vai fazer e nós vamos discutir. Aí vocês vão ver, vocês vão poder julgar da imparcialidade, da honestidade desses sujeitos. Vamos lá. Tempo, você pode escolher por onde quer começar, se é o busto do Plínio Salgado, se é a rodovia com o nome do Erasmo Dias, se são essas declarações desse parlamentar contemporâneo dos tempos de hoje, falando sobre... Vamos esbanjando preconceito, né? Vamos de trás para frente. A Câmara está precisando de um comitê de infâmia, porque isso nem é ética, é infâmia. Então, Infâmia. O que é o que a Globo faz, né, com as pessoas, né, fazendo esse tipo de mentira, né, atingindo esse tipo de público? O que é o que a Globo faz? Né? Se homenagear um homem de história ilibada é uma infâmia, imagina o que não nós, qual tipo de epíteto nós devemos utilizar para nos referir a essa pataquada, essa pamonhada, essa patifaria que esses sujeitos aqui estão fazendo, né? e ao pouco vocês vão que eles estão normalizando, né? Essa é uma tática da extrema-direita. Vai normalizando os ataques homofóbicos, os ataques racistas, sempre com uma forma... Quero lembrar vocês, né, que ele está falando que a direita normaliza essas coisas. A esquerda normalizou há muito tempo. Cadê o MST da direita? Não tem. A direita invadiu o Congresso no dia 8, o que foi um ato de vandalismo, né, que está sendo investigado na CPI. Mas é só jogar aí no Google, meu. E quantas vezes o MST não invadiu lá? Joga aí no Google, invadindo terra aí produtiva, né? Aquilo sim é uma facção radical.
né? Então, os caras querem ganhar no gogó, né? O líder da Revolta da Chibata, João Cândido, que era negro, era integralista, fundador da Frente Negra, integralista. O líder integralista no Rio Grande do Sul, na época que o nazismo era mais proeminente naquela região, o Dario de Bittencourt, que era o presidente integralista, era negro. Então, o que nós temos a ver com o racismo? Se você procurar aí, você que foi enganado pela Globo Fake News, você pode simplesmente procurar o Manifesto de 7 de outubro de 1932, tá? Que está disponível no nosso portal gratuitamente, ok? E você vai ver lá que desde o nosso primeiro documento, nosso documento basilar, o racismo já está condenado. Condenado. E o totalitarismo também. Porque nós não somos antidemocráticos. Nós somos contra a democracia liberal que permite, por exemplo, a existência do comunismo, uma ideologia assassina que matou 100 milhões de pessoas pelo mundo, que inspira a Globo, porque a Globo gosta de receber dinheiro público, né, para muitas das suas programações antifamília, antideus, antipátria, antifamília, né? Então ela precisa do monopólio estatal porque ela vem perdendo cada dia mais a parca credibilidade que ela já teve diante da mídia aberta, da mídia livre, né, da informação descentralizada e distribuída. Então ela quer porque quer apoiar a PL lá da censura, né, para tornar as coisas, voltar para suas mãos o monopólio da informação. Então, isto sim, não sei se vocês sabem disso, mas o aspecto, vamos dizer assim, repressivo do fascismo, ele vem principalmente do método de Sorel. E especificamente este método, esta parte, a esquerda usa absolutamente. O que ela detesta no fascismo é a parte que ela usa. Perseguição de adversários políticos, né? E essa perseguição sendo feita como? Através de multas impagáveis, destruição da reputação das pessoas. O fascismo fazia isso, os fascistas batiam no cara, né, jogavam álcool nele e tal, fotografavam e depois colocavam a imagem do cara na imprensa, né, dos seus adversários. Era o assassinato moral da época, que é o que eles fazem. Que é o que eles fazem. Então, aquilo que eles fingem repudiar no fascismo, eles utilizam. Né? Eles utilizam, dando monopólio para uma narrativa e destruindo todos que não concordam com eles. Né? Então, quem é aqui no Brasil atualmente está defendendo para ter um tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Que se você der uma palmada no seu filho para educá-lo, você responde na justiça. Quem que quer um Estado que dita o que você pode ver, ouvir e falar, que está perseguindo comediante? São esses caras. Então, na verdade, quem que é o fascista? Né? Eles estão seguindo a máxima leninista, acuse-os do que você é, tá certo? São os pilantras. Sim, de brincadeira, né, de uma coisa descontraída. Eu falei, a liberdade de expressão. Então é uma... Imagina, a liberdade de expressão, conversar de maneira descontraída, que é isso. Ela vem sempre como aquele outro deputado que botou peruca para falar uma fala homofóbica. O deputado Nicolas, na ocasião, defendeu algo. Pensa comigo aqui. O movimento LGBT está tirando o lugar que as mulheres, com muita luta, adquiriram, por exemplo, entre outros, dentro do esporte. Então, ai do jogador, do atleta, que observar que numa luta de boxe entre pesos médios, de uma mulher com um homem, o homem tira vantagem. Percebam que a ditadura, essa ditadura que nós estamos entrando, ela vai se aplicando em grupos, né? Ela vai se aplicando a grupos e a facções que, partes da sociedade, que como elas estão distantes da realidade da maioria, a maioria não toma conhecimento. Só que eles vão uma a uma até que todos estejam calados. Então aquela frase de que a destruição da liberdade de um único homem é a destruição da liberdade de todos, ela é válida, ela é muito verdadeira. Porque na medida que tiraram a liberdade dos atletas de protestarem contra isso, né,
a mentira, né, de salvar a democracia que esses sujeitos nunca defenderam, sempre foram pela ditadura do proletário. Na medida em que essas mentiras estão sendo postas e nós estamos comprando, nós estamos dia a dia nos aproximando mais de um Estado sem absolutamente nenhuma liberdade individual. O mais diabólico dessa ideologia, da qual a Globo é mero tentáculo, é mero papagaio, e esses idiotas aqui, pensando no prato de comida e na champanhe que bebem, não se importam de trabalhar para a Globo, é que a dimensão da vida privada das pessoas está sendo destruída. Todo mundo está sendo obrigado cada dia mais a viver para o Estado, né? Vejam, por exemplo, a quantidade de meses que o trabalhador brasileiro trabalha para pagar impostos, né, que vão aí para, entre outras coisas, financiar esse tipo de besteira que vocês estão ouvindo aqui, né? Vamos continuar vendo essa patetada. Vamos ver o que essa topeira aqui de óculos e gravata fala. Vem sendo travestido de brincadeira, de uma coisa descolada, cool, né? Coisa descolada, perigosa, que se travestiu de brincadeira, é adesivo do assassino Che Guevara em carro, né? Que se travestiu de brincadeira é você brincar com o comunismo como se ele fosse uma brincadeira. Quando a gente está falando de uma coisa que foi tão ruim ou mais ruim que o próprio regime do Hitler, né? Se nós contássemos só a quantidade de mortos do comunismo, evidentemente o comunismo, em grau de comparação, excederia em muito a malignidade do nazismo, né? É que não é só esse fator da quantidade que pesa na balança, crueldade também, né? Então, os comunistas são o regime que mais matou no mundo. E aqui eles estão protestando contra o Plínio Salgado, que é um sujeito que não tem nas suas costas nenhum único assassinato. Nenhum único assassinato. Não matou ninguém, nem mandou matar. Então vamos ver aqui mais um pouco. Podcastzinho, uma entrevista bacana, então... Vejam o ódio que eles têm do podcastzinho, que é o quê? A mídia que não é eles. Eles já estão há bastante tempo fomentando para construir a narrativa de que os meios de consumo de informação descentralizada e distribuída são negativos, porque eles são a verdade. Como é que eles são a verdade fazendo esse tipo de mentira aqui que nós estamos vendo? Vamos ver mais um pouco. Essa é a tática da extrema-direita, que aí a gente volta para o Plínio, cujo movimento surgiu em 1930, após ele encontrar... Mentira. Mentira, o cara não... É porque ele carece absolutamente de noção até mesmo cronológica, né? O integralismo surgiu em 7 de outubro de 1932, depois que a Sociedade de Estudos Políticos, a SEP, compilou as bases daquela doutrina que recebeu o apoio de inúmeros clérigos, militares e políticos espiritualistas, né, cristãos que acreditavam em Deus, de onde surgiu o lema Deus, Pátria e Família, né? Em 1930, o Plínio Salgado não tinha lançado o integralismo, né? Mas vejam qual que é a origem que ele vai dar aqui, né? Mussolini, né? Vamos voltar até um pouco aqui. Cujo movimento surgiu em 1930, após ele encontrar com Mussolini, né? Essa é a origem do integralismo brasileiro. Ele encontra o Mussolini, fica encantado. Mussolini é o mito dele e ele vira o mito, né? Eu quero que vocês percebam aqui o que esse imbecil está tentando fazer. Ele está querendo dizer que o Plínio Salgado foi encontrar o Mussolini, se encantou por ele, se apaixonou, fundou o integralismo por isso, e que o Mussolini era o mito dele. Por que ele está usando a expressão mito? Porque ele quer colar, né, a imagem do Bolsonaro nisso aqui, como se o Bolsonaro tivesse tido alguma coisa a ver conosco. O Bolsonaro teve a sutileza de estar no lugar certo na hora certa, quando o povo brasileiro tentou pela primeira vez, haverão outras e cada vez mais organizadas, se livrar dessas porcarias, dessa ideologia nefasta, maligna e indecente que é o comunismo, que inspira, por exemplo, essa topeira de óculos. Eu não acho que ele seja comunista, não o conheço, mas ele é só um oportunista. Ele está na Globo, ele tem que mostrar para a mamãe, né? Então ele vai falar o que a Globo quer ouvir. Ele é um membro da patota. Ele é parte daquela bolinha que sai da universidade, onde um fica lambendo o outro,
na expectativa de se manter um prestígio ali fechado entre eles, né, e excluindo toda a verdadeira intelectualidade do debate público, né? Então vejam, o que o Bolsonaro tem a ver conosco? Absolutamente nada, né? Ter reconhecido que Deus, Pátria e Família é a essência do povo brasileiro, isso não quer dizer nada. O integralismo reconheceu lá em 1932, porque era evidente, continua sendo, né? Porque o integralismo ele tinha essa tônica, inclusive de rejeitar a política. É assim, eu costumo dizer que o bolsonarismo é o integralismo que não lê um livro. Ó, isso aqui é muito bom, né? Porque olha só, o sujeito disse que o integralismo é fascista. Isso mostra que ele não leu livro nenhum. E se leu é pior, é mau caráter. Eu gosto de pensar que ele é um idiota cuja cabeça foi feita durante os anos de doutrinação, alienação que ele teve na universidade no Brasil, né, que produz 50% de analfabetos, né? Ou seja, quando o sujeito te mostra um diploma universitário no Brasil, ele está te dizendo que tem 50% de chance dele ser um analfabeto funcional, né? Aí vem este babaca aqui e diz esta bobagem. Vamos ouvir de novo, que eu quero comentar ela com vocês. De rejeitar a política. É assim, eu costumo dizer que o bolsonarismo é o integralismo que não lê um livro, porque o integralismo eram intelectuais, né? Eram fascistas intelectuais, e o maior movimento fascista fora da Itália foi no Brasil. Bom, então é o seguinte, eu até agradeço ele dizer que nós éramos intelectuais, somos mesmo. São Bento do Sapucaí, que rendeu ao Brasil, além de Plínio Salgado, também Miguel Reale, né, que é o criador da teoria tridimensional do direito, que até hoje é estudada no Brasil e em outros países do mundo, e que a princípio se chamava teoria integral do direito. Hoje no Brasil, que o direito está sendo retalhado, destruído junto com a Constituição em benefício dessa ideologia maligna do comunismo, do partidão, né, do nove dedos, nós realmente não cultivamos o direito, né? Mas os integralistas tiveram, por exemplo, elogios do cardeal Eugênio Pacelli, que se tornou papa. Nós tivemos, por exemplo, apoio do Leonel Franca, padre Leonel Franca, né? Miguel Reale, Alfredo Buzaide, Câmara Cascudo, José Lins do Rego, quase todos os grandes intelectuais da década de 30 se aglutinaram debaixo do integralismo. Mas aí você fala, então eles eram fascistas? Não, não eram. Eles nunca teriam sido fascistas. É que o integralismo não é fascismo, né? O integralismo não defende tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O integralismo é pela democracia orgânica. O integralismo é antirracista, é antitotalitário, antimessiânico, né? Ou seja, anti-idolátrico, né? Ele condenou, numa época que a Hannah Arendt fala que o Hitler era absolutamente querido no mundo, em 1935, o Plínio Salgado foi um dos primeiros a condenar duramente o hitlerismo, o seu racismo, a perseguição de inimigos políticos, que é o que a esquerda faz atualmente. Veja, a cidade homenageou um filho seu ilustre, responsável por muitas melhorias lá, e já começou a intolerância da esquerda, a mesma esquerda que queima o patrimônio nacional, como fizeram na estátua do Borba Gato, a querer cercear a liberdade do povo através dos seus dirigentes eleitos que prestaram a legítima homenagem, né? Só que a direita, né, não vou dizer a direita, né? A direita é outra porcaria, mas os opositores do comunismo não sabem combater esta praga porque ficam imaginando que eles têm boa vontade. Como eu disse no último vídeo, esses caras não vão parar até que caia a última cruz da última igreja. Estão entendendo? Até que seja enforcado nas suas tripas o último padre. Entendeu? Foi o integralismo. Então, claramente inspirado em Mussolini, mas eu falo em... E querem aquilo, né? Querem colar a imagem do integralismo com o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse integralista. Bolsonaro nunca foi integralista. Bolsonaro defendeu durante a sua vida centenas de pautas que são totalmente contrárias ao integralismo. Entretanto, quando você coloca qualquer pessoa que não apoie uma ideologia assassina, que não apoie o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, que não esteja em negociação num foro de comunistas internacional
para escravizar o seu próprio povo em benefício de uma casta privilegiada muito pior do que qualquer burguesia, que é a casta do Partidão Comunista, qualquer pessoa fica linda nessas circunstâncias, né? Porque o adversário é muito feio, né? Então, quando você está falando de comunismo, você não precisa comprar nenhuma ideologia para ser anticomunista. Nenhuma. Você só tem que ser anticomunista para manter sua decência. Eu vi aí desse meganha aí da repressão. Aí eu vou falar de estrada. Olha como é que as coisas são, né? Então o integralismo também era contra a política, moralidade, etc, etc, etc. Essa é uma das partes que eu mais gosto. O integralismo era contra a política, moralidade. O que moralidade tem a ver com política? Não tem, né? Essa é uma das melhores partes. O integralismo era contra a política, moralidade. Como que o integralismo era contra a política se ele era um partido político? Se Plínio Salgado, em benefício do Brasil, em 1978, invadiu o Palácio do Vargas, na expectativa de devolver à nação a Constituição que estava sendo rasgada, algo que hoje é feito escancarado e ninguém protesta, né? Como que nós somos antipolíticos se a Constituição de Brasília, por exemplo, por Juscelino Kubitschek, foi feita inspirada numa obra do Plínio Salgado chamada Voz do Oeste? Como nós somos antipolíticos se criamos a teoria do direito que fundamentou o Brasil? Colocamos os crucifixos que estão no Congresso. Vários integralistas, vários deles tiveram centenas de mandatos como vereadores, deputados, ministros. Como é que nós somos contra a política? Nós construímos significativa parte da política do Brasil. Eu ouso dizer que a política é boa. No nosso site integralismo.org.br, essa topeira não vai ler, né? Mas tem um livro gratuito chamado Integralismo na Vida Brasileira que mostra tudo quanto foi feito que tinha inspiração integralista no Brasil. Vá ver, vá ler, né? Então, ou seja, nós somos contra a política porque nós pegamos moralidade. Eles são muito canalhas. Prestem atenção no que eles dizem, né? Prestem atenção no que eles dizem. Questionem, não caiam no papo desses ideólogos. Vocês já não são mais crianças na escola sendo ideologizados. Vocês podem reagir. E aí o Plínio Salgado vira deputado, depois do fim da ditadura do Getúlio. Ele havia tentado um golpe, ficou exilado, enfim, foi para Portugal. Quando ele volta, ele vira deputado, e aí os deputados têm direito a uma cota para importar carros sem pagar imposto. Então o genro dele importa um carro de luxo, Mustang, não sei qual era a marca, não, Cadillac, e revende. Então ele vivia... Bom, isso daqui é de uma picaretagem assim, sem tamanho. O que ele quer fazer aqui? Alguém tem dúvida de que os países mais corruptos do mundo são aqueles em que a esquerda proliferou, venceu? Alguém tem dúvida de que os partidos do Brasil que estiveram envolvidos no maior escândalo de corrupção da história do nosso país são de esquerda? Aliás, não tem partido de direita no Brasil, né? Todos são ou da esquerda light, soft, né? Ou da esquerda radical, mas são tudo a mesma coisa. É eles mesmos que admitem, José Dirceu admite. Né? São tudo patota do mesmo saco, entendeu? Farinha do mesmo saco. Então, qual é a estratégia aqui? É tentar ligar um homem de reputação completamente ilibada, que venceu a intentona comunista em 1935, é ligá-lo com corrupção, porque assim ele vai fazer as pessoas pensarem, então eles eram corruptos, né? Falsos moralistas, não? Acontece que, aí para falar da corrupção do Plínio Salgado, eles citam uma outra pessoa, que não é o Plínio Salgado, né, que é o genro de Plínio Salgado. Atualmente tem gente que fala que genro nem é parente. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, existiu uma lei que dava isenção tributária para deputados importarem carros. Na época, o Partido de Representação Popular, fundado por Plínio Salgado, veja que nós éramos antipolíticos, né? Por isso que a gente tinha um partido que jogava o jogo da democracia, né? Éramos antipolíticos. Eles protestaram veementemente contra essa lei, contra ser implantada essa lei. Só que a lei passou. E o genro de Plínio Salgado, Loreto,
tinha contraído uma dívida imensa e impagável de campanha, tá? De campanha política. Hoje eu não sei se vocês sabem disso, mas o que acontece? Hoje o sujeito ele contrai a dívida, né? Usa lá o fundão e está pagando com o seu dinheiro a campanha. Na época, para ele pagar isso daí, ele fez uso dessa lei que tinha sido aprovada. Ele importou um Cadillac do exterior, tá? E revendeu para pagar essa dívida, tá? E claro, não pagou nem 1/1000 da dívida, né? Agora, é outro SIC, não é CPF, é outro SIC, não é Plínio Salgado. É que esses caras não sabem que a gente vive num país onde não existe responsabilidade penal geracional. Pelo menos era, né? Agora não sei se é mais. O que é responsabilidade penal geracional? É aquilo que existe na Coreia do Norte. O sujeito foge, a família dele é presa num campo de concentração por várias gerações, né? É isso que esses caras fazem, né? O cara vir aqui para o Brasil numa espécie de mais médicos, e se ele debandar, querer se refugiar no Brasil para não voltar para o inferno de Cuba, que é comunista, e a família dele sofrer lá em Cuba, né? Porque eles são tomados como responsáveis pelo pseudo-crime de outra pessoa, né? Mas no Brasil não deveria ser assim, né? Mas a esquerda vem criando essa mentalidade da punibilidade geracional há bastante tempo. Ou seja, eles criaram a figura da vítima histórica e, portanto, existe o culpado histórico. E nós temos aceitado isso. Vai chegar o tempo em que o seu neto, vai estar pagando tributos de crimes que aconteceram na época do Brasil Império, que nem parentes você tinha aqui na época, com sua família de imigrantes, etc., que vieram depois daquele período, né? Então, eles querem transformar o Brasil, pior do que numa Cuba, numa Coreia do Norte, né? Aí, quer dizer, a retórica era acabou a mamata e acabaram passando a mão no genro do Plínio Salgado. O que tem a ver o genro? Fica aí, né? Depois vai para a arena e pede um cargo no Ministério da Educação. Quem estudou moral e cívica na ditadura, no meu caso... Eu também. Peguei educação moral e cívica. Moral e cívica. Mas cívica. Eles estão reclamando que tinha educação moral e cívica na época do regime militar, né? É preciso bater um martelo aqui, né, sobre um ponto. Ditadura real que o Brasil teve foi a ditadura do Vargas, né? Ditadura com partido, irmão, fica complicado, né? E tinham só 2 partidos. Um era a oposição pestilentamente composta por sua maioria de comunistas, né? Quem é que quer ficar do lado dos comunistas? Ninguém, né? Então, se os governistas da época não eram os comunistas, nisso já existe um grande mérito, né? E é claro, né, você veja, é uma ditadura que impediu que o Brasil acabasse num banho de sangue como todas as republiquetas que se viram vítimas do comunismo, né? O Exército fez um papel excepcional no combate à guerrilha armada, mas pecou grandemente permitindo que assumisse o poder a esquerda cultural, que tornou a educação do Brasil uma estrutura alienante de primeira ordem, a dar gosto no Goebbels. Tá entendendo? E não sei se vocês conhecem, mas no gramscismo, tá certo? Existe, se você pega lá, por exemplo, o livro do Marcuse, né, Eros e Civilização, lá ele deixa claro a preocupação que os comunistas que, fugindo do nazismo, se refugiaram nos Estados Unidos, para hipocritamente acusarem a sociedade norte-americana de ser tão fascista quanto aquelas que os teria matado, né? Nos Estados Unidos eles receberam louros, viraram professores, escreveram livros, mas tiveram a cara de pau, o cinismo de acusá-los de ser igual àquela sociedade nazista da qual eles haviam fugido. Nesse livro, Eros e Civilização, Marcuse mostra que o socialismo falhou de todas as formas e que o capitalismo deu um patamar de vida
ao proletário que ele nunca jamais teria atingido em outras épocas, de modo que materialmente ele estava suprido das suas necessidades. E por isso, como ele estava suprido das suas necessidades, não havia como convencê-lo, através da manipulação do estômago, a cometer crimes contra os seus chefes, os seus patrões. Então, como eles iam criar um movimento revolucionário numa sociedade assim, que botou TV, comida, roupa dentro da casa do pobre e de todos eles? Bom, como é que nós vamos fazer? Que o cara mais pobre atualmente tem esses itens, por mais pobre que ele seja. Então, como é que nós vamos organizar essas pessoas para lutarem contra o sistema? Então, eles desenvolveram a dialética do negativo. O que é a dialética do negativo? É a crítica pura e simples de tudo quanto existe, tornando inviável todas as experiências humanas, porque onde quer que exista um lado negativo, eles devem se agarrar com todas as forças nesse lado negativo para difamar aquela obra, né? Então, quando você vê, por exemplo, qualquer tipo de iniciativa nacional absolutamente criticada pelos comunistas, defasada, o ataque a pessoas pelos mais vios motivos, né? Vocês estão vendo a aplicação da dialética do negativo, certo? Vocês estão vendo a aplicação do marxismo cultural. E isso é de um satanismo, assim, totalmente inovador, porque todas as coisas carregam em si mesmas a sua contradição, de modo que você sempre destacar o aspecto mal, buscar o mal em tudo, né? É uma maneira de você criar uma reivindicação permanente e inextinguível. Dessa forma, o comunismo ganhou o que nós podemos chamar de uma espécie de imortalidade nesta vida, porque se tem uma coisa que é imortal neste mundo, é a própria corruptibilidade, a corrupção desse mundo. Então, fingindo que combatem a corrupção e destacando a corrupção em absolutamente tudo, a destruição, quando eu falo corrupção, eu falo daquilo que é corruptível, né? De que as coisas estão se desgastando, se destruindo com o passar dos anos, não é? Eles conseguem ter uma pauta permanente. Então, eles não vão resolver os problemas, porque senão eles acabam com as pautas que os mantêm vivos. Eles precisam do mal para existir, tá? Então, os militares foram muito felizes em acabar com a guerrilha armada, mas ela era um problema até pequeno, se nós formos comparar com essa que tomou o poder e que age julgando tudo e todos como se lhes coubesse o olhar divino, como se o olhar divino lhes pertencesse, né? Então, eles estão destruindo tudo o que há de bom, porque eles sempre destacam o aspecto negativo. Por isso que você pega uma personalidade libada como o Plínio Salgado e eles buscam o que? O genro dele, uma falha no genro dele. Se não fosse o genro, eles iam achar uma falha no tataraneto dele. Então vamos continuar aqui, porque senão fica longo demais o vídeo. É uma herança ali da ditadura. Mas, enfim, é um monumento ao fascismo brasileiro. É isso que a cidade tá botando. Na estrada, um monumento ao Meganha da repressão. Na rodovia. Meganha da repressão. O que é a repressão, né? É prender o opositor político porque falou alguma coisa? É caçar mandato de pessoas com base em vingança porque eles perseguiram o seu partido, que fez a maior corrupção da história? O que é repressão? Prender comediantes que fazem piadas em shows que as pessoas pagam para ver? O que é repressão? Eu não estou mais sabendo o que é repressão. Já começa pelo Plínio Salgado. O homem foi o primeiro a condenar o fascismo no Brasil, no seu romance O Estrangeiro, tinha já condenado antes, né? E nós vamos ver isso mais a fundo. Mas, enfim, vamos continuar aqui. E no caso desse deputado aí, um monumento à infâmia. É isso, é a tática da extrema-direita. A infâmia é ignorância também, né? Porque ignorância, vocês não sabem porra nenhuma, vocês não leram nada, vocês não sabem de nada, vocês são papagaios das velhas mentiradas da esquerda.
Assista o último vídeo aqui do canal que eu comentei as notícias que saíram contra isso na imprensa. Tá? E lá eu falo como é que surgiu essa mentira sobre o integralismo ser fascista. Vai lá assistir o vídeo. Né? Ou seja, vocês são ignorantes, vocês são patifes. É por isso que a credibilidade da imprensa tradicional caiu lá embaixo. Porque ninguém mais acredita em vocês. Né? Mostra uma falta de entendimento de tudo enorme. Otávio, vamos seguir aqui em frente? Muito bem. Aqui, ó, Maricá. Ernesto Che Guevara ganha estátua de bronze em novo hospital com o seu nome, tá? O líder da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara, que eu quero que vocês recordem quem é esse criminoso, esse assassino, esse genocida de fato, né? Porque a palavra genocídio até perdeu o sentido depois de acusar o Bolsonaro de sê-lo só porque ele era incompetente. Até porque o trato da pandemia no Brasil não foi nem maior e nem muito pior do que foi na grande maioria dos países. Um inimigo que ninguém sabia como combater, a julgar pelo tipo de estrutura que nós temos no Brasil, né, em que os funcionários públicos são todos de esquerda, sabotadores de qualquer um que pense diferente deles dentro das instituições, queriam que o Bolsonaro se desse mal. Nós temos que considerar o seguinte: quem faz muito com pouco tem mais mérito do que quem faz pouco com muito, não é mesmo, petistas? Então, olha só, o líder da Revolução Cubana é aquele que assassinou 150 mil pessoas em Cuba, né? Não exatamente ele matou todas essas 150 mil, mas ele estava lá fuzilando, né? E ele matava homossexuais, era racista, existem lá nos diários dele, existem passagens totalmente racistas, tá certo? O Plínio Salgado sempre foi contra o racismo, em todas as obras dele você vai encontrar passagens antirracistas. No Manifesto Integralista, um primeiro documento integralista, já tem lá a condenação daqueles que se envergonham do negro e do caboclo da nossa terra, enquanto o Che Guevara está aqui, ganhou uma estátua de bronze em um hospital aqui no Brasil, né? A inauguração da estátua aconteceu no último sábado, dia 25, né, lá em 2016, tá certo? E contou com a presença da filha do assassino, né, que é a Aleida Guevara. Eu não conheço a história dessa sujeita e ela também não tem culpa dos crimes do pai dela. Ela é uma parente, né? Diferente da esquerda, nós não vamos falar que ela, descendente ou aparentada do homem, arca com as culpas dele, né? Como fizeram com o Plínio Salgado no método norte-coreano, dizendo que ele tem culpa do que fez o seu genro, que era deputado e, portanto, podia acessar a lei que foi aprovada, né? Contra a vontade do Plínio Salgado, inclusive, né? Então, a filha do Che teve presente lá, né, a Aleida Guevara, além do prefeito Washington Quaquá, da deputada Rosângela Raidan, Quaquá, e do criador da obra, Alexandre Siatstka, que também criou as estátuas, que estão sobre o canal da cidade, que representava a cantora Maísa. Cantora Maísa, tá bom. Não pode pôr estátua do Plínio Salgado. E aí vamos pensar aí na do Pablo Vittar. Tô achando legal, viu? Se vocês entram nos sites da prefeitura desses caras, é tudo vermelho, é um negócio que chega a gritar no olho, né? Vamos ver, vamos estudar a moralidade desses sujeitos, né? Enfim, Darcy Ribeiro, né? Que representa a cantora Maísa, aí tem o João Saldanha, Darcy Ribeiro e Antônio Calado. Em entrevista, Alexandre disse que se inspirou em uma foto de Che Guevara segurando um charuto com um menino no colo. Eu fumo, eu não faria homenagem lá do cara com cigarro no hospital, né? Mas onde chega a esquerda, né? O mau gosto, né? O Hospital Municipal Ernesto Guevara está em obras há meses e, segundo o prefeito Washington Quaquá, deve ficar pronto até o final de setembro deste ano. O nome Guevara não agradou a muitos moradores que até realizaram uma abaixo-assinado online para mudar o nome. Aí você vai ver aqui os comentários, né? Quando me disseram, não acreditei. É por isso que a saúde, a segurança, a educação, o saneamento básico, o transporte público estão caindo aos pedaços. Tomem vergonha na cara, seus políticos. Ajam em favor do povo e não
para a pífia plateia. Sejam pessoas dignas em prol daqueles que os elegeram. Né? Vergonhoso, diz o sujeito aqui. Né? O outro aqui diz: a que ponto chegou a insensatez da esquerda, dos esquerdopatas? Homenagear o argentino que fuzilou milhares de cubanos e ajudou a implantar a ditadura de Fidel Castro. Não satisfeito, comandou a tropa cubana de 50 mil homens que foram mandados para ajudar a implantação do regime comunista na África. Então, quando vocês veem aquelas fotos de miséria na África, saiba que é tudo mãozinha do comunismo. Mãozinha. Leia o livro Doutrina e Tática do Comunismo, escrito por Plínio Salgado. Tem alguns trechos dele aqui no canal em audiobook, mas leia o livro. Eu vou ver se eu coloco ele no nosso site. Né? Esses países vizinhos nossos aqui, que sucumbiram ao comunismo, todos eles foram parte de um plano da União Soviética para conquistar o Brasil. Né? E eles não foram bem-sucedidos num primeiro momento, mas num segundo, com esse gramscismo cultural, esse marxismo cultural, que eu já lhes expliquei aqui do que se trata, eles foram muito bem-sucedidos. Né? Então vamos ver aqui, ó. Mas tem um idiota. Parabéns ao prefeito. Bela homenagem a Che Guevara, um dos maiores homens de todos os tempos, revolucionário que enfrentou o governo dos Estados Unidos. Enfrentou o governo dos Estados Unidos. Foi fuzilado, porra, na Colômbia. Tá de sacanagem. Porra. Pelo menos a Colômbia fez esse serviço de saneamento básico, né, cara, pro mundo. Né? Enfim, vejam a hipocrisia dos sujeitos. Né? Plínio Salgado não pode homenagear porque eu acho que faltou assassinato na carreira dele, não matou ninguém. Agora, o senhor Che Guevara, que matou 150 mil, aí entra. Que tipo de hipocrisia nós estamos enfrentando? Vamos acordar, minha gente? Já nos encaminhando para o final, eu quero esclarecer alguns pontos a respeito do encontro que Plínio Salgado teve com Benito Mussolini, que em 1930, que dizem que foi quando ele se então apaixonou lá pelo mito, como disse essa topeira de gravata do vídeo, né? Bom, gente, o que acontece é o seguinte: em 1930, o Plínio Salgado foi chamado pelo seu antigo patrão, que era dono de jornal, Alfredo Egídio de Souza Aranha, para acompanhar um parente seu lá, um jovem, que acho que era de nome Joaquim, se eu não estou enganado, para fazer uma viagem até a Itália, porque o sujeito tinha tido uma decepção amorosa e pediu que o Plínio o acompanhasse. Como o Plínio Salgado era jornalista, ele chegou lá e contatou os órgãos de classe lá da Itália, que eram próprios dos jornalistas, e eles conseguiram encaixar um encontro entre Plínio Salgado e Mussolini na agenda do Mussolini. Né? E quando se chegou lá, esse encontro eu falei no último vídeo que teve 45 minutos, e que a esquerda fala que em 45 minutos não consegue nem fazer chamada em sala de aula, mas o Plínio Salgado teve tempo de fazer e planejar a revolução no Brasil, né? O maior movimento fascista no Brasil. Acontece que, e eu chamo a atenção para isso, eu cometi um erro. O encontro, na verdade, estava previsto para ter 15 minutos. Só 15 minutos. Ou seja, não dava nem para acalmar as crianças na sala de aula. E acabou tendo 40 minutos. Né? Foi o máximo que se estendeu ali o encontro dos dois. E o Plínio Salgado falou muito, etc. O Mussolini falou do presidente Washington Luiz, etc., que estava feliz com a pujança da colônia italiana aqui no Brasil, etc. E no final pediu que o Plínio Salgado escrevesse sobre o que ele viu na Itália, porque ele era jornalista, e o Plínio Salgado veio para o Brasil e escreveu: existem coisas boas no fascismo, mas não é de fascismo que o Brasil precisa, e eu não me inspiro no fascismo em absolutamente nada para lançar as bases de um movimento nacional que condiga aí com o povo brasileiro. Né? Ou seja, então é pior ainda do que eu tinha pensado, não é? Porque o encontro teve 15 minutos, né? No vídeo passado eu falei 40. Né? Então, quem quiser conhecer essas e outras histórias, acompanhe aqui o canal, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção neste vídeo e até a próxima.